Café com Informação. Oferecimento: Governo do Estado. Sesc Senac. Carvalho Supermercado. Café com Informação. Apresentação: Arimateia Azevedo. Depois da maratona de debates em que nós fizemos com candidatos a prefeito de cidade do interior e de Teresina, relacionado à eleição de 2016, o Café com Informação volta à sua rotina, abordando temas interessantes, assuntos pertinentes. E este será um café especial. Nós vamos entrevistar o governador Wellington Dias numa data muito especial, que é o data em que o Piauí aderiu à independência do Brasil. Por sinal, parece que são 194 anos que se comemoram no dia 19 de outubro. Governador, com todas essas crises, com tudo que se passou, que se viu, se registrar no Brasil, ainda há algo para se comemorar? Claro, eu acho que fico tentando me lembrar se a gente ainda tivesse colônia de Portugal. Eu acho que era bem pior. Quando a gente olha o que aconteceu, por exemplo, com as Guianas, agora mais recentemente, que tiveram a sua independência, exceto a francesa, que continua ainda hoje, mas mesmo assim com uma pactuação que garante uma grande independência. Quando a gente olha alguns países da África que ficaram durante também muito tempo, Ilha da Madeira, enfim, dependentes, somente agora já no final do século XIX, século XXI, que alcançaram um patamar melhor. Então eu comemoro e acho que quando a gente olha só o Piauí, pode parecer realmente que nós ficamos durante muito tempo muito com indicadores sociais, indicadores econômicos. Ainda hoje, por exemplo, a nossa exportação é baixíssima. É uma área, por exemplo, que a gente tem que crescer nessa integração com o Brasil e com o mundo. Mas eu creio, Ari, que olhando a possibilidade de ter uma federação em que tenha a independência do Brasil, que hoje se coloca mesmo numa dificuldade, mas entre uma das maiores nações, uma das maiores economias do mundo, dentro do Brasil, também se a gente olha o que aconteceu nos últimos anos na região Nordeste, no Piauí, eu acho que valeu a pena. Por isso, é claro, é um momento que tem muitas coisas para preocupação. Eu destaco a situação da economia, a crise política, é algo que precisa de uma solução, mas vamos encontrar uma solução. E vamos encontrar uma solução exatamente porque temos esta independência. Governador, o senhor tem algumas atividades para o dia 19 de outubro. Seriam solenidades em Parnaíba, que Parnaíba foi um dos berços da chamada do levante piauiense contra as tropas de Fidier, né? E também tem aqui em Teresina, seria entrega de medalhas. Aliás, eu queria lembrar que nesse Café com Informação nós estamos fazendo uma entrevista com o governador diretamente do seu gabinete aqui no Palácio de Karnak. É um prazer receber o Café com Informação aqui. Governador, o senhor esteve envolvido, ou tem estado envolvido em muitas discussões com relação à questão econômica e tem ficado mais em Brasília que propriamente em Teresina. E o senhor, de uma certa forma, estaria capitaneando, liderando um grupo de governadores para pressionar o governo federal em relação a partilhas, a liberação de recursos para os estados. Os estados estão quebrados, os estados estão numa fase assim falimentar, numa iminência de falência? A situação é muito grave, Ari. Assim, primeiro, só para fazer um registro, a independência do Piauí, a gente tem esse 19 de outubro, que a data é o marco inicial, é aquele que comemoramos como o dia do Piauí oficialmente. Parece que falam também dia 24 de janeiro. Mas aí vem um outro momento. Essa fase foi decididamente em Parnaíba. Ali o Simplício Dias e outros
líderes. Depois vem uma fase em 22, não é, 22 de janeiro em Piracuruca, 24 de janeiro em Oeiras e o 13 de março em Campo Maior, que é o que está na nossa bandeira. Não é? Eu me lembro que eu era governador na época, o Homero, deputado Homero, foi quem teve essa iniciativa, e aí eu brinquei com ele, olha, como é que eu vou sancionar aqui com esse 13 na bandeira? Depois vão me criticar aqui. Terminou ficando a Assembleia quem, na verdade, promulgou, não é, esta data. Mas é claro que eu concordo e acho que o mandato é importante. Mas voltando aqui, veja, nós estamos vivendo, e aí para ser justo, desde após a eleição em 2014, a gente já percebia que tinha ali uma mudança de rota, que a crise mundial tinha chegado no Brasil. Ora, qual é a minha cabeça? O Brasil atingido, isso também vai chegar no Piauí. A crise mundial que teve o início, se não me engano, com a 2008, bolha 2009. dos Estados Unidos, 2009, exatamente. E que o presidente Lula de então dizia que era só uma marolinha para a época. E é interessante, enquanto ele foi presidente, ele usou de uma estratégia correta. Eu acho que o nosso erro, a gente segurou isso até 2012, estava no Senado, esses dias eu entreguei para o próprio presidente Lula, para a presidenta Dilma, para o presidente Rui Falcão, uma cópia de uma carta que eu escrevi a eles ali em 12 de junho de 2012. Eu estava no Senado e ali eu apontava, olha, as medidas que estão sendo tomadas, elas vão terminar tendo um efeito colateral perigoso. O que era? Qual era a ideia do presidente Lula? Primeiro, eu tenho crise, a saída na alavancagem passa pelo setor público. Quem vai dar o primeiro passo? É o setor privado? Ele dizia, não, quem vai ter que dar o primeiro passo é o setor público. Então, o que ele apostava? Eu garanto um crescimento de investimento público, ele se multiplica com investimentos privados, que cria um ambiente favorável, e mais uma outra tese. Vamos trabalhar em duas pontas. Primeiro, fazendo coisa para os mais pobres, porque quando eu faço Minha Casa Minha Vida, energia para quem não tem, boto água, faço calçamento, sistema d'água, ou seja, esse dinheiro ele circula, ele espalha mais na economia até chegar aos mais ricos, mas todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Movimenta fortemente a economia, mas também fazendo uma infraestrutura que reduz o custo do Brasil e traz desenvolvimento. Daí vem a ideia dos aeroportos, portos, ferrovia, rodovias, não é? O PAC da infraestrutura para a modernização dos aeroportos, a modernização de metrôs, enfim. E isso deu certo. Isso deu certo. Você olhar o que aconteceu com o mundo entre 2008 e 2012, o mundo foi perdendo emprego, o mundo foi tendo que fazer um caminho que é o que me assusta, porque é o que a gente está fazendo agora. Um caminho só corte. Bom, se vai cortar, quem é que vai cuidar de fazer a economia crescer? Então, nesse aspecto, eu acho que nós tivemos uma mudança. E eu preciso reconhecer, essa mudança se deu ainda no governo da presidenta Dilma, na gestão a partir do Joaquim Levy, né? Ali começa a ter uma mudança significativa. Bom, o resultado é que quando a gente entra em 2015, isso fica mais forte. Depois nós tivemos uma fase em que o governo começou a abrir mão de receita, concessões de tributos para a área automotiva, para várias áreas, achando que as empresas iam tirar proveito para fazer investimento. Não fizeram. Reduz a conta de energia em 20%, achando que aquilo ia permitir um crescimento da economia. Não foi. Ou seja, o que eu acredito, e nisso eu trabalhei muito e é o que eu estou mantendo hoje. Primeiro, tem que ter uma saída para todo mundo. Qual é a saída para todo mundo? Fazer o país crescer. Como é que o país vai crescer? Não tem jeito, ele tem que ser do setor público. E quando eu vou lá fora, tiro um empréstimo com o Banco Mundial, agora estamos propondo que o governo, para quem tem condições de financiamento, que nem o Piauí e outros, toma um empréstimo, para quê? Para poder investir, para fazer obra, para fazer ação. Veja que o Piauí, em 2015, foi um dos poucos estados brasileiros com crescimento econômico e com emprego
com saldo de emprego positivo. Mas o governo de hoje, o governo atual do presidente Temer, ele está apostando na mudança a partir dessa aprovação, que já aconteceu em primeiro turno, da PEC 241. Ela limita, pela inflação do ano anterior, as despesas do governo federal seguintes, né? Então, E que oposição se faz a ela? Onde é que o senhor se baseia para ser contra essa PEC? não, primeiro, porque que eu sou favorável, aliás, os 27 governadores somos favoráveis a que se tenha um controle do crescimento dos gastos. Ou seja, você não pode ter o Estado arrecadando 35% de toda a riqueza da União de impostos para alimentar apenas a máquina pública. Isso não é razoável. Então, eu, governador do PT no Piauí, tanto na gestão Dilma como na gestão Temer, eu cobro que se tenha a ideia de um limite. O que a gente tem de diferente? É que eu acho que o limite, ele tem que ter por objetivo ampliar investimento. Ampliar investimento. Nesse aspecto, então, nesse aspecto, qual é o problema? Numa reunião com o então ministro Nelson Barbosa, 25 dos 27 estados assinaram em cima de uma proposta, que era o quê? Toda a despesa, que é a despesa corrente, todas as despesas, exceto o investimento, não podem passar de 90%. Então, despesa de previdência, despesa com folha de pagamento, despesa de custeio, somando tudo, inclusive dívida, pagamento de juros, encargo da dívida, não pode passar de 90%. Vai ser a partir da manhã? Não. Dá um prazo de 15 anos, era a nossa proposta, onde ano a ano cada estado tinha que cumprir a sua parte. Um exemplo, o Piauí, que em 2014, quando a gente traz todas as dívidas para dentro, não é? Que fizemos isso no começo ali de 2015, ele fechou negativo, cerca de 3% do PIB, aliás, do PIB não, da Receita Corrente Líquida. Nós fizemos ajuste em 2015, ampliamos investimentos, já fechamos o ano com 4,7% de investimento. Este ano, com todas as dificuldades, nós vamos fechar em torno de 6, 7% de investimento. Qual é o ideal? 10%. Ou seja, tenta imaginar cada município do Piauí e do Brasil, cada estado brasileiro e a própria União, com uma capacidade de investimento de 10%. Isso é uma coisa extraordinária. Para ser sincero, são raros os países que têm isso. Então é uma coisa muito importante. E nós temos já um arcabouço, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que isso tinha de bom? Primeiro, respeitava o Pacto Federativo. Cada estado, de acordo com a sua realidade, fazia o seu plano. Que nem foi feito o plano para pagar 25% para a educação, 15% a 20% em saúde, para poder cumprir a regra dos 60% da despesa de pessoal. A PEC em si, ela tira desse limite os fundos, o FPM, o FPE, o Fundeb. Eles não estão no limite. Então, mas qual é o problema? Não é nem isso, não é nem a questão do limite. O que ela faz? Ela diz o seguinte, o limite é a inflação oficial, que é o IPCA. Qual é um primeiro risco que tem? Eu não sou economista, mas é o que eu vejo, economista das diversos pensamentos, tanto faz ser o Brescia Pereira, o Delfim Neto, ou o Ladislau Dobô, ou o Mercadante, ou seja, independente de qual seja a coloração partidária do economista, é que nós temos um momento em que a inflação subiu, ela chegou a 11%, 12% aqui em 2015. Agora, ela começa a ceder, tá certo? Bom, se a inflação desse ano fechar, vamos dizer, 7%, 8%, e eu sou obrigado a ter como teto o IPCA, vem uma pressão muito grande para todo mundo querer o IPCA. O reajuste dos poderes, o IPCA, o reajuste dos servidores, que é o IPCA, enfim, todos os custos vão querer o IPCA. Ora, eu vou pagar 8%, 7%, quando a inflação está caindo, está em 5%, 5,5%, isso pode levar a ter um gatilho que faça a inflação voltar a crescer. Então, esse é um ponto do ponto de vista de economia. Mas a minha preocupação maior é que hoje, na forma como o projeto foi concebido, ele tem o seguinte preocupação. Primeiro, nós vamos garantir que não faltará dinheiro para juros e encargos da dívida. Isso fica de fora.
É só o que fica de fora. O que é que fica de fora? Juros e encargo da dívida. Tá bem, nós estamos vivendo uma situação em que não tem medidas para o crescimento, juros e encargo da dívida subindo. A dívida, quando eu fiz a primeira proposta de ter uma alavancagem pública, ela era a dívida pública era 56% do PIB, de toda a riqueza. Ela agora já chegou em 70%. 70%. Mas veja bem, governador, no início eu falei que o senhor estaria mais em Brasília do que determinados tempos aqui em Teresina, e de uma certa forma liderando o grupo de governadores. Só que lá no Palácio do Planalto, ele acha que está havendo uma forma desproposital de reação e de críticas ao projeto desse projeto do Temer, e que seria posições localizadas, uma vez que a própria Câmara, o presidente já regimentou os deputados federais e eles foram, a grande maioria, votar a PEC. Claro. E ela não foi boicotada, tanto que teve a votação. O meu partido e outros partidos votaram contra, mas mas foi garantido, não foi pedido verificação, não foi pedido vista, enfim, ela terminou tendo a votação. O que eu estou afirmando, o tempo dirá, ela não pode ser vendida como uma grande salvação, porque o que ela está fazendo na verdade? Para garantir a responsabilidade com juros e encargos da dívida, à medida que isso aqui for crescendo, eu vou tirando de outras áreas, vou tirando do social, vou tirando dos investimentos, vou parando as obras, enfim. E isso é bom para o país? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que tem que ela ser, o controle da despesa é um item, tá certo? Outro problema grande que precisa tratar. O que é que eu estou dizendo para a bancada do meu partido? Eu acho que não pode dizer só, eu sou contra a PEC 241. E é a favor de quê? Sim. E nós apresentamos uma alternativa. A alternativa é essa, limitar em 90% da despesa corrente, ou seja, todas as despesas, menos investimento. Ou seja, aí é diferente. Aí eu aponto um caminho para ter responsabilidade, em não ter uma dívida grande, para ter responsabilidade em controlar a previdência, para ter uma responsabilidade, enfim, em planejar a sua capacidade de controle da folha, controle do custeio, mas cada estado de forma independente. O que eu quero aqui chamar a atenção é que a Previdência, por exemplo, de novo, eu estou chamando a atenção do meu partido, da minha bancada. Nós não podemos chegar e dizer, eu sou contra a reforma da Previdência. Já estou anunciando só para o próximo ano, a reforma da Previdência. Mas o que eu estou lhe dizendo, de novo, aí está certo o piauiense Raul Veloso, né, que agora, numa reunião conosco, mostra, é o principal problema. Citar aqui o exemplo aqui do Piauí. Nós temos aproximadamente 7 bilhões de receita. Este ano nós vamos tirar cerca de 1 bilhão, que era para investimento, para completar o pagamento do déficit da Previdência. Ou seja, dinheiro que era para fazer uma estrada, para fazer energia, habitação, dinheiro para fazer um hospital, para comprar equipamento, ou seja, para investir, eu estou tendo que pegar esse dinheiro e trazer para cobrir a folha de aposentado e pensionista. Qual é a alternativa que eu vejo? A primeira, fazer funcionar uma lei já aprovada, que é a Lei da Previdência Complementar. Nós passamos 3 anos com esse negócio aprovado, dependendo do governo federal dizer quem é que vai administrar isso. Agora foi apresentado. As cobranças que a gente fez deu resultado. O governo disse, eu topo que o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Federais seja o mesmo dos servidores estaduais, basta o Estado aderir. O Piauí já aderiu. Nós já temos uma lei aqui aprovada desde 2015. Né? Tem estado aí que já está com 3, 4 anos com a lei aprovada. Então, o que eu estou mostrando aqui para você, por que isso aqui vai ser importante? Ela resolve o futuro. Ela resolve o futuro. Nós estamos falando aqui do futuro do próprio servidor. Da forma como nós estamos, vai chegar um momento que acontece o que já aconteceu com o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não tem o dinheiro para pagar. Não tem o dinheiro para pagar. A dívida, por exemplo, de aposentado e pensionista do Rio de Janeiro, ela consome, a nossa aqui, a gente gemendo e chorando, consome mais ou menos 12% da receita corrente líquida. Tá certo? 12% do dinheiro que o Estado tem para as suas tomadas de decisões. No Rio de Janeiro chega a 29%. Por isso que aconteceu. Agora, no ritmo que está, a nossa vai crescer também. Vai crescer também. O senhor falou aí que a sua bancada não
não obstacularizou a votação de primeiro turno. Vai ter o segundo turno dessa mesma votação. Que nós queríamos saber que posição os governadores e o PT vão tomar e queria saber também que medidas o governo do estado vai adotar para se adequar a essas medidas federais. O senhor vai responder no segundo bloco. Café com informação. Oferecimento: Governo do Estado. Sesc Senac. Carvalho Supermercado. A produção me colocou aqui um dado que eu queria passar para o senhor. É de que o secretário Rafael Fonteles chegou a dizer que o Piauí precisa de um aporte de pelo menos 275 milhões para não fechar no vermelho. Mas há informações de que o Estado teria um déficit corrente de R$500 bilhão. Há risco de atraso ou de dilatação do prazo de desempenho de salário de servidores? O ano de 2016 não. Em 2016 nós temos como fechar o ano, mas com um prejuízo muito grande para o povo. Por quê? Na verdade, eu acho que o que o secretário Rafael quis dizer é o seguinte: do dinheiro que nós tínhamos separado para investimento, mais ou menos 400 milhões, dinheiro nosso do Tesouro, dinheiro dos impostos, desse dinheiro nós tivemos que pegar já 270 milhões, que era para fazer obras, que era para fazer investimentos, para poder viabilizar folha de pagamento, as despesas próprias dos serviços do Estado. Bom, então qual é a realidade, até já pegando a última pergunta que você deixou, em relação a 241, pela votação que teve, eu acho que, eu já fui do parlamento, o grande teste é a primeira votação. A segunda votação, como ela foi aprovada por 366 votos, precisava de 308, eu acho que ela passa sem problema. O que eu estou dizendo é que ela coloca um limite que não tem nenhum hoje, que é o IPCA, e que ela tem um formato que vai proteger, não é, deixando de fora essa parte de juros e encargos. Eu preferia que a gente deixasse de fora, com meta, inclusive, de crescimento, a parte dos investimentos. Essa é a divergência que eu e outros líderes, não só governadores do Brasil, independente de partido. O Geraldo Alckmin, para colocar aqui, do PSDB, fez uma declaração, não é, semelhante, mostrando que à medida que a gente tem a economia estagnada e o remédio é cortar investimentos, ela piora. Tá certo? O senhor chegou a batizá-la de emenda da morte. Não, na verdade não fui eu, na verdade o próprio parlamento, não é, foi quem criou, não é, essa palavra. Me parece que alguns parlamentares, não é, utilizaram durante os debates. Bom, em relação aqui à situação do Estado... Aí a pergunta seguinte seria essa de que o senhor adequaria a questão da máquina estadual ao que pode acontecer no federal? Nós já estamos fazendo. Eu acabo de mandar para o parlamento um projeto a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária já mostrando o tamanho da crise, ou seja, nós vamos ter que fazer um ajuste, um corte, enfim, trabalhando com muito cuidado o ano de 2017. Qual é a minha preocupação, Ari? Tem que ter uma forma de controlar a despesa? Sim. Tem que ter uma forma de ampliar investimento? Também. Tem que ter uma forma de cuidar de um problema grave que é previdência? Sim. Eu acho que é respeitar contrato e, a partir daí, adotar medidas no para frente. Precisa fazer a economia crescer? Sim. Então, o que eu estou dizendo é que não pode ser aquela bala de prata única. São várias medidas que tem que tomar. O que é que eu estou fazendo aqui todos os dias desde o ano de 2015, quando assumi? De um lado, fazendo ajuste para poder sobrar dinheiro para investimento. 2, trabalhando para captar investimentos de fora. Como é que eu faço a economia crescer? Como é que eu faço compensar o crescimento da nossa receita? Fazendo a economia crescer. Então, quando fiz aquela viagem ao exterior, vou em São Paulo apresentar nossos potencial para os japoneses, me reúno com empresas de várias áreas, busco modelagens que traz o setor privado para o investimento. O senhor anuncia muito esse investimento, mas eles geralmente, quando não acontece, demoram a acontecer. Não, se a gente olhar
Você vai hoje lá em São João do Piauí, Brejo do Piauí, lá em Ribeira do Piauí. Está lá o maior investimento de energia solar. Você foi em São João do Piauí hoje, o prefeito me dizia, o prefeito Gil Carlos, você não consegue uma casa. Nós estamos com problema de fazer o festival da uva. Por quê? Porque todos os hotéis, pousadas, motéis estão lotados, tá certo? Ou seja, como é que vamos fazer com o público que vai para o festival nesse período? Por quê? Por conta de um investimento de mais ou menos 3 bilhões de reais lá. Onde que a gente acertou isso? Naquela viagem à Espanha, tá certo? Você vai no Grupo Tomazini, ali na região de Uruçuí, o investimento está acontecendo, tá certo? E assim vários outros investimentos. A fábrica de industrialização do vidro lá em Parnaíba, os call centers, né, de Teresina, ou seja, há um conjunto de investimentos que já aconteceram, outros que estão em andamento, Na área da produção e industrialização de alimentos, vegetal, nessa área da mineração. Nós estamos experimentando aí já o sexto ou sétimo ano de seca Mas deixa eu te colocar só uma coisa interessante, olha, qual é a coisa mais importante que tem? Nós estamos trabalhando um modelo, um sistema que já foi implantado na época pelo governador Wilson Martins, que é o SIMO, Sistema Integrado de Monitoramento. Na verdade, ele monitora obras e convênios e programas do Estado. O que a gente está trabalhando agora? Poder acompanhar investimentos privados. E com isso, o que está faltando? Está faltando a licença, resolve. Precisa regularizar a terra, resolve. Por quê? Cada empreendimento, seja ele pequeno, médio ou grande, é o que alavanca, é o que gera emprego. Pois bem, nós temos hoje no Piauí uma carteira de aproximadamente 60 bilhões de reais, a partir de 2015, parte que já concluiu, parte que está em andamento. E o que eu quero trabalhar? Para esse ambiente nacional não contaminar o Estado. Qual era o meu medo do decreto da calamidade? É porque na hora que tivesse vários estados decretando calamidade, todo mundo ia embora dos investimentos e o Piauí também ia perder. Às vezes passou a impressão que eu é que estava querendo fazer decreto de calamidade. Não, eu quero é que não aconteça. E a notícia é boa. Conseguimos uma negociação que evita isso. Com a lei da repatriação, que agora ficou acertado, de ficar o recolhimento dia 31 de outubro, ficar os prazos para recolhimento, para repassar para a União, os estados e por município, do que for arrecadado 10 de novembro e 20 de novembro, ou seja, isso é um oxigênio. Isso com base na atual lei que está. Base na atual lei. Criaram uma confusão danada lá em Brasília e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, culpou a bancada do PT mas não foi por não ter conseguido um acordo para botar em votação aquela parte que passa dos 25 bilhões para o governo federal e o restante para dividir entre estados e municípios. Depois ele deu uma entrevista, mais calmo, porque ele realmente fez um esforço, percebi, muito grande. O que ele queria fazer era algo interessante, era uma alteração que dava mais segurança, não é, aos investidores. Peraí, eu estou aqui, vou recolher os impostos, vou pagar e ainda vou ser depois perseguido, criminalizado, etc. Porque a própria lei ela é clara, quem usou dinheiro de crime, do narcotráfico, papapá, isso fica de fora, isso não é isento. É o que não está registrado, não pagou imposto, mas é limpo. Pronto, né? É isso. Então, o que eu estou lhe dizendo é que ele depois reconheceu que, na verdade, não teve a votação, porque não teve, foi gente lá para votar. Ele até diz, a liderança do governo, que era para trazer o pessoal, não trouxe. Porque quem traz para a votação é o governo, certo? O governo aqui. É uma proposta do governo, enfim. É uma proposta, na verdade, foi aprovada no governo da presidenta Dilma, é essa que estabelece para 31 de outubro. O ministro Meirelles, desde o começo, é contra a alteração, ele acha que tem que manter esse prazo, ele acha que altera, não altera, cria uma insegurança, e eu, particularmente, acho que o melhor é isso mesmo. Deixa para 31 de outubro, recolhe, vê o que os outros países estão fazendo, né, para a gente depois tomar uma nova decisão. Voltando àquela minha pergunta sobre a seca, nós estamos vivendo uma inclemência, uma seca inclemente há uns 6 ou 7 anos.
E isso tem prejudicado as culturas de caju, apicultura e... Soja, milho, exatamente, tudo. E a pecuária. Exatamente. Que ações efetivas o seu governo está fazendo para melhorar, pelo menos a situação, a questão do mel, a questão do caju? Tá. Então vamos lá. Primeiro, é uma situação muito grave pelo seguinte, eu tenho 54 anos, a gente sempre teve períodos longos de seca. O que é um período longo de seca? 3, 4, no máximo 5 anos consecutivos. É a primeira vez, os estudiosos acham que é a primeira vez da história em que se chega a 6 anos consecutivos, sem nenhum ano aqui chovendo mais. Bom, problema grave. Foi a primeira vez que a gente viu um reflexo grande na redução do lençol freático. A AGESPIS, a nossa empresa de águas, nós estamos numa situação delicadíssima, porque grande parte dos nossos abastecimentos dos municípios e em povoados, enfim, são feitos a partir de poços. À medida que o lençol foi baixando, o mar subterrâneo foi baixando, o cano do poço, como diz no popular, não alcança mais a água. A bomba não consegue alcançar mais a água. Então tem que aprofundar, tem que abrir outro. Estou falando aqui de reservatórios como de Pedro II, reservatórios e poços como São Raimundo Nonato, Jaicóis. Ou seja, são cidades que nós estamos tendo que atender, o governo federal, o governo estadual e os municípios atender com carro-pipa. Segundo, nós estamos trabalhando para... qual é o lado bom? O lado bom é que tanto os adivinhos populares como o mundo real começou... O Piauí tem 4 ciclos de chuvas. O primeiro é ali mais de Bom Jesus em direção ao rio Parnaíba, em direção ao Maranhão. Naquela região já começou a chover e está chovendo bem. Inclusive fazia muito tempo que não começava chuva em setembro e começou chuva em setembro. Eu fui a um comício em Bom Jesus e o povo até meia-noite... Isso é chamada chuva do caju. Da chuva e não dá o caju. Lá é inverno mesmo. Veio, tocou e está tocando. Eu soube em Santa Cruz do Piauí, que choveu muito. Agora, essa outra região aqui, Santa Cruz do Piauí, por exemplo, ela começa a chover agora novembro, dezembro. Teresina, normalmente segunda quinzena de dezembro para janeiro. Parnaíba, final de dezembro, janeiro, que começa a chover. Então, são 4 ecossistemas diferenciados. Por conta disso, nós temos que ter uma política de sementes, de mudas, enfim, para poder recuperar caju, mandioca, maniva, ou seja, e isso nós estamos trabalhando. Agora, é claro, tem que esperar agora as chuvas para poder praticar. Governador, encerrando, com todas essas dificuldades que se vive hoje, o Piauí corre o risco de ser um Rio de Janeiro, um Rio Grande do Sul? Não, o Piauí está longe da situação dos outros estados. E aí, por quê? Primeiro, a gente adotou muito mais cedo medidas em relação à Previdência. Olha um problema, as medidas que eu tomei em 2004, para dar um exemplo, elas vão dar efeito em 2044. Então, qual é o desafio? Como é que vamos fazer para sobreviver daqui até lá? 2, também a gente tem um Estado. Se você pega hoje o quadro de pessoal do Estado, 47, 48 mil servidores ativos, o quadro que a gente tem na área de cargos em comissão, 3 mil e poucos cargos em comissão, e a gente compara com outros estados, proporcional à população ou em números, a gente vê que é um estado mais ajustado. Qual é o problema que a gente tem grave, que tem que cuidar? É o da Previdência. Por quê? Porque boa parte desses servidores estão completando o tempo de aposentadoria. Na Polícia Militar, professores, na saúde, e ali você tem que botar dinheiro para pagar os que se aposentam. Sai mais do que entra, né? Exatamente. Fizemos um esforço agora para contratar 700 e tantos policiais. E já temos que fazer um novo concurso, porque novos estão se aposentando. Agora, nessa situação da seca, inclusive nessa região, a gente teve incêndios de grandes proporções. Eu tive que usar estou agora pedindo o apoio do Exército, da Polícia Militar, bombeiros voluntários, que é uma coisa boa. Graças a Deus que nós temos mais equipamentos, porque adquirimos do ano passado para cá mais equipamentos. Enfim, o que eu quero aqui lhe dizer é que eu sou otimista em relação ao Piauí. O que nós temos, Ari, é condições por isso que eu vou continuar trabalhando para criar um ambiente bom no Brasil.
Para quê? Para que o Brasil volte a crescer, para que esse ambiente permita o Piauí ter um grande crescimento. Assim eu emendaria, antes de encerrar, já encerrando 2 vezes, emendaria outra pergunta. Com essa mudança do governo do PT para o governo do PMDB, o senhor se sente hostilizado nessa nova gestão? Não. Quero ser correto aqui, inclusive, fui recebido pelo presidente da República, por seus ministros, sempre com muito respeito, tá certo? Sempre com muito respeito. Qual é o problema? É que lá está tudo parado. Para mim e para os outros estados, parado. Esse é que é o problema. Qual é a proposta que eu fiz para a presidenta Dilma e agora para o presidente Temer? Para o ministro Levi, o ministro Nelson Barbosa e agora para o ministro Meirelles. É da gente, a dívida está em 70%. Ela vai para 80%, ela vai para 90%, se não tiver. E não vai sem fazer nada, fica quieto, não assina nada e a dívida vai crescendo, porque o juro está alto, porque o ambiente está inseguro, enfim. O que eu apresentei? Olha, vamos deixar fazer a dívida crescer 3 pontos do PIB, mas esses 3 pontos, independente de qualquer outro crescimento, que dá quase 200 bilhões de reais, nós vamos aplicar para fazer o Brasil crescer. Tira 60 bilhões, é o que eu dizia lá atrás e digo agora, para tocar 25 mil obras que estão paradas. Eu estou falando de municípios do Piauí com a unidade básica de saúde que precisa de 200 mil para terminar. Um hospital, um instituto federal, um sistema d'água, a adutora do litoral, a obra não é de estrada como aquela, que é federal, ali do DENIT, enfim. Eu digo que, ao fazer isso, a gente gera 1.100.000 empregos no mínimo, só tocando essa parte das obras. Agora, para fazer essas obras, tem que comprar cimento, ferro, telha, tijolo, Minha Casa Minha Vida, etc. Tudo isso faz a economia voltar a ser aquecida. E faz o setor privado investir, que também gera mais emprego. O outro ponto, o que faz com os outros 120 bilhões? Trabalhamos obras que reduzem o custo Brasil. O custo Brasil é muito elevado. Mas eu tenho que trabalhar então, custo de transporte. Tem que terminar a ferrovia transnordestina, para evitar transporte do Piauí, Ceará, Pernambuco, enfim, através das estradas. Tem que terminar aeroportos, tem que terminar portos, tem que terminar hidrovias, ou seja, tem que tocar energia. Nós estamos agora com um problema, para dar um exemplo, tem uma obra da Bengoa, que teve um problema na França, mas é uma obra que agora precisa terminar, que é um linhão que vem de Miracema do Norte até Gilboés, desce em direção à Corrente Barreira na Bahia, vem em direção a São João do Piauí e ao estado da Bahia. O que ela faz? Ela garante ponto de conexão para quem está investindo em eólica e energia solar, tá certo? Ou seja, com um investimento de mais ou menos 700 milhões, você consegue, o Grupo Votorantim, investir 3,5 mais 3,5, 7 bilhões de reais. É assim que você faz a economia, não é sacudir. Então, o que eu defendo? Pega a carteira de investimentos privados em cada estado. Nós estamos trabalhando aqui com saneamento nessa área de fibra ótica, nessa área vinculada, não é, aos aeroportos regionais. Ou seja, na hora que você pega essa carteira e faz ela acontecer, são mais cerca de 1,5 milhão só da participação pública, fora a multiplicação que se dá com o setor privado. Qual é um problema grave? Juros altos. Ora, à medida que a inflação está cedendo, tem que descer a taxa Selic, que aqui norteia o juro no Brasil. Cada um ponto, Ari, que a taxa Selic está em 14,25. Se ela cair amanhã para 13,25, são 45 bilhões que a União, que o poder público deixa de pagar de juros e encargos. Então, o governo tem isso na mão. Então, reduz aqui. Segundo, enquanto essa taxa não cai, o que é que eu estou propondo? Pega a reserva cambial, 380 bilhões aproximadamente que tem hoje, faz um colchão que já foi experimentado de 350 bilhões de dólares e o que ultrapassar de 350 bilhões de dólares paga a dívida da União. Ao pagar a dívida da União cai, que é bom até para o tal do mercado aí se sentir mais confortável. E autoriza a rede bancária e o setor privado ir lá fora e pegar o mesmo valor. Por quê? Porque lá fora, lá nos outros países, enquanto a taxa, nós estamos agora negociando empréstimo, qual é a taxa? É 12%, 14%, 16%.
E na hora que você pega lá fora, é 2, 3, 4%. O prazo aqui é 5, 10 anos. Lá fora é 15, 20, 25 anos. A carência aqui quase não existe. Então, estou lhe dizendo aqui, de forma sincera, eu sou, antes de tudo, brasileiro e quero uma saída. Então, o bom é torcer que as suas lá deem certo. É claro, se der errado, vai ser ruim para todo mundo. Aqui é ruim para o Pezão, que é do PMDB, é ruim para o Marcondes Perillo, que já teve que alterar sua folha de pagamento, que é do PSDB. Quem salvou São Paulo foi aquela liminar que suspendeu a obrigação dele de pagar a dívida, tá certo? Mas governadores como o Robson, lá de Rio Grande do Norte, tá certo? É do PP, ou seja, independente de partido. Independente de partido, eu sou brasileiro e eu quero defender o melhor para o Brasil. E aí eu não abro mão, eu represento uma parte do Brasil, 3.200.000 piauienses, e é em nome dos piauienses que eu estou lá, cobrando solução para o estado do Piauí e para o Brasil. Pois eu só quero agradecer a sua gentileza de nos receber e a sua participação aqui no Café com Informação. Nós voltamos na próxima semana. Eu que agradeço e parabenizo pelo trabalho. Café com Informação. Oferecimento: Governo do Estado, Sesc Senac, Carvalho Supermercado. Café com Informação. Apresentação: Arimateia Azevedo.